bem-vindos a mais uma edição do Tá Valendo. Meu nome é Gabi e eu estudo Direito na FVJ. Antes de iniciar nosso debate, eu gostaria de deixar uma frase para nos iluminar. Ensinar não é transferir conhecimento, mas sim criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Paulo Freire. E é isso aí, pessoal. Nicolas Paz de novo aqui com vocês nesse programa top para a gente poder debater sobre muitos assuntos massa. Então fica até o final e não perca nenhum segundo. Olá, pessoal. Meu nome é Tereza Zaranza, sou professora da FVJ, de modo mais especial dos cursos de Pedagogia e Letras, e vim participar com vocês desse importante programa que é o Tá Valendo. E o nosso primeiro tema de hoje é educação sexual, mas voltada para educação de gênero. Primeiro, a gente tem que fazer a diferenciação entre o que é gênero e sexo. Gênero é uma construção sociocultural que como a pessoa se identifica. E é junção de vários processos, como vestimenta, como linguagem e outras coisas. O sexo é algo mais biológico, relacionado com o nosso aparelho reprodutor. E a educação sexual, ela é importante exatamente na forma de prevenção de conhecimento. Por exemplo, problemas atuais, como o alto número de gravidez precoce e DSTs, podem ser evitados se a educação sexual ela for algo ensinado não só na escola, mas em casa. Porque essas instituições, elas têm papel fundamental na educação da criança, de entender o mundo e de compreender, de retirar algumas dúvidas. Por exemplo, na família, é onde é o primeiro contato que a criança tem com o mundo, e é com os pais que ela vai tirar as primeiras dúvidas. Então, os pais eles têm que estar prontos para essa conversa. E se não souber, claro que pode tirar dúvida em outro momento. E a escola, ela tem esse papel mais científico de aprofundar. É tanto que a gente tem aula de biologia, que a gente aprende mais sobre o aparelho reprodutor. E a gente tem que ensinar que a educação sexual, não de gênero, não é só a gente aprender a fazer sexo ou aprender a seguir uma determinada orientação sexual, mas na verdade é sobre conhecer o próprio corpo. Tudo que envolve essa construção, esse gênero, e tanto o aparelho sexual, que é o nosso biológico, está relacionado à educação sexual. Não é só sobre a abstenção, mas se prevenir, ter cuidado, conhecer o próprio corpo. E também a gente pode falar sobre a naturalização dos corpos, por exemplo, que muitas pessoas, já pelos pais e pela escola não ter esse cuidado com a informação, acaba procurando outros meios que não necessariamente são os melhores para você aprender, como, por exemplo, a pornografia, que é algo mais idealizado, mais espetacularizado, em que as pessoas que vão participar, elas já estão preparadas para isso. É como se fosse um show, uma gravação. Então, é muito idealizado. Então, vocês, meus colegas, o que vocês acham desse assunto? Bom, eu acho que essa questão da educação sexual, educação de gênero, né, como foi debatido, como você falou, Gabi, tem muito uma questão da gente conhecer nosso corpo, a gente aceitar o corpo do outro também. É bastante importante isso, a gente aprender a aceitar o corpo de outra pessoa e também a orientação sexual dela. E muito mais além disso, né, quando a gente fala sobre a educação sexual em si, da questão do autoconhecimento, como você também falou, isso é uma ferramenta muito grande na prevenção, na luta contra o estupro, né? Porque uma criança, muitas vezes, ela se omite por ela não entender o que determinada pessoa fez com ela. Então, a partir do momento em que a escola, principalmente a escola, né? Porque a gente sabe que estupro acontece dentro de casa, mas quando, por exemplo, na escola, né, os professores, eles ensinam a criança onde pode tocar e onde não pode tocar, a criança vai começar a adquirir mais consciência de algo que possa estar acontecendo com ela. E, consequentemente, proteger ela de perigos maiores, né? E também, né, a proteção, como você falou perfeitamente bem, Gabi, com relação à pornografia. É um mal horrível que a gente vê na sociedade hoje em dia. Muitas pessoas buscam naturalizar isso e a gente sabe que isso é um mercado extremamente problemático, que traz muitos problemas sociais, onde a gente vê mulheres, né, que muitas delas não têm uma liberdade, são escravizadas por conta da pornografia. Então, são uma série enorme de problemas, eu acho, que a gente consegue
melhorar na nossa sociedade a partir do momento em que tanto a educação sexual quanto a educação de gênero são aplicadas tanto dentro de casa quanto dentro da escola. Você falou alguns, eu falei outros aqui, então eu acho que isso é extremamente importante e que não pode ser banalizado, como muitas pessoas banalizam hoje em dia, não pode ser banalizado, tem que ser sim naturalizado, porque é sim uma ferramenta para podermos progredir, né? Sair do patamar onde nós estamos e ir para um patamar mais elevado. Esse é um tema sempre muito relevante, falar sobre gênero na escola, né? Falar sobre diversidade. E quero só fazer uma abordagem, adorei a fala dos meninos, Gabriela e Nicolas, bem jovens, né? Mas já trazem uma reflexão tão bacana sobre isso. E eu fico recordando aqui que ao longo do tempo, temas como esses não foram tão abordados nas escolas, né? Enquanto pedagoga, eu fico lembrando, estou ajudando na coordenação dos cursos de pedagogia, e fico lembrando aí, em relação à matriz curricular, que nós temos 2 disciplinas que elas, de certa forma, trazem muito dessa abordagem. Uma delas é Educação e Diversidade, que a gente tem no curso de pedagogia, e outra é Currículos, Programas e Planejamento Educacional, que, de certa forma, vão discutir, em alguns dos conteúdos, essa temática, né? Além da educação multicultural, né? Porque eles vão falar exatamente, de certa forma, nos textos, nas discussões, o papel da escola nesse contexto, né? Da igualdade, da educação de gênero, que não é algo tão simples, mas que precisa ser cada vez mais desconstruído algumas ideias que são tão marcantes ainda, né? Desde criança, a gente, naquele contexto da casa, da família, as ideias de do que o menino brinca, do que a menina brinca, conceitos que homem não chora, conceitos dessa natureza que foram se propagando, né, na sociedade, na nossa vida, e que precisam ser desconstruídos. Daí a gente compreende o papel da escola nesse contexto, porque a escola ela é um cruzamento de culturas. E cultura tem a ver também com isso, com esse contexto da diversidade, da formação dos meninos e meninas, dos homens e mulheres. Então, é um espaço rico, dinâmico, que precisa sempre, né, nas discussões, nas temáticas a serem abordadas. E aí eu quero refletir também a importância da formação de professores e professoras em relação a essas temáticas, que muitas vezes não se sentem preparados para isso. Mas termos um programa como esse, onde a gente consegue trazer as abordagens, pelo menos iniciais sobre isso, enfocar isso na escola, na formação de professores, na licenciatura, é fundamental, para que a gente possa desconstruir algumas ideias e, nesse sentido, evitar a violência física, simbólica, né, o preconceito, e valorizar ainda mais e cada vez mais a diversidade, né? Isso é fundamental em nossos dias, na formação de nossos professores. E a dica do Se Ligue de hoje é você conferir a série Sex Education na Netflix. Se você ainda não assistiu, vale a pena. Agora entrar no intervalo comercial e a gente volta já, então fiquem ligados e não percam nenhum momento.